Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar a falar sobre as peculiaridades dos contratos administrativos, tá certo? Na aula passada a gente falou sobre a possibilidade de alteração unilateral dos contratos, sobre a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos e também sobre a necessidade de garantia. Hoje a gente vai começar falando sobre a possibilidade de fiscalização direta da execução do contrato por parte da administração pública. Pessoal, a administração pública, ela poderá designar um representante para que acompanhe, para que fiscalize o cumprimento, a execução daquele contrato. Este representante, pessoal, ele pode inclusive contratar terceiros que o ajudem nessa fiscalização. Por outro lado, em contrapartida, o particular, o contratado, ele deverá sempre manter um preposto para que receba esse representante da administração pública. Agora aqui, gente, um dado importante. Caso o particular, durante a execução do contrato, seja responsabilizado por danos em relação a terceiros, ele não poderá se eximir da indenização sob o argumento de que estava sendo fiscalizado pela administração pública. Como assim? O particular, ele não pode simplesmente alegar que ele não tem culpa porque a administração pública estava fiscalizando. E, em razão dela não ter falado absolutamente nada em relação à execução do contrato, então ele não precisaria indenizar. Pessoal, isso não ocorre, tá bom? A fiscalização da administração pública não exime o particular das suas responsabilidades do pagamento de indenização, caso cause algum dano a terceiro, tá certo? Outra peculiaridade que nós temos no contrato administrativo é a aplicação direta das sanções, pessoal. Então, aqui a administração pública, ela pode aplicar diretamente sanções em relação ao particular que não cumpra o contrato administrativo, tá certo? Então, nós temos multa de mora pela demora na execução do contrato, temos multa pela inexecução do contrato, seja parcial ou seja total. Nós temos também a suspensão de participar de licitações ou contratar com a administração pública deste particular. E, por fim, a punição mais grave que nós temos é a declaração de inidoneidade desse particular, que também o impede de participar de licitações e de contratar com a administração pública. Pessoal, as multas, elas poderão ser aplicadas de forma conjunta entre elas mesmas e também cumulativamente com as outras sanções, tá certo? O valor dessa multa, pessoal, será descontado da garantia fornecida pelo particular ou ainda, caso supere o valor da garantia, será descontada dos pagamentos devidos a este particular pela execução do contrato, tá bom? Já a suspensão, pessoal, ela será de no máximo 2 anos, tá certo? A suspensão será de no máximo 2 anos. E por fim, a declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do ministro de Estado ou do secretário estadual ou do secretário municipal, conforme o ente federativo, se for a União, Estado ou município. E essa punição, pessoal, ela irá perdurar enquanto permanecerem os motivos da sua aplicação, ou até que seja promovida a reabilitação desse particular. A reabilitação, gente, ela somente poderá ser requerida após 2 anos da aplicação da pena de inidoneidade, ok? Então, ela perdurará, ela é a pena, a sanção mais grave em relação à inexecução do contrato, tá bom? Agora um detalhe, tanto a suspensão quanto a declaração de inidoneidade, gente, elas irão se estender
a todos os entes federativos. Então, imaginem comigo que um contratado, ele executa um contrato feito com a administração pública estadual. Caso o Estado aplique a sanção de suspensão, por exemplo, de que esse particular não poderá contratar mais com a administração pública durante 2 anos, essa administração pública é entendida de forma lato sensu, seja federal, estadual ou municipal, tá certo? Outra peculiaridade que nós temos em relação aos contratos administrativos, pessoal, é a chamada ocupação temporária. O que é essa ocupação? A administração pública, ela toma para si bens móveis, imóveis, bens materiais, pessoal mesmo, pessoas necessários à execução daquele contrato, certo? Então, todos esses bens, eles pertencem ao particular, porém a administração toma para si, visando a continuidade da execução do contrato. Por quê? Quais são os casos que ocorrem essa ocupação temporária? No primeiro caso, gente, a administração faz isso para verificar alguma irregularidade na execução desse contrato. Então, é uma medida acautelatória da administração pública para que ela apure alguma irregularidade na execução desse contrato pelo particular, tá certo? E no segundo caso, caso haja realmente a rescisão do contrato e esse contrato diga respeito a algum serviço público essencial, ou seja, algum serviço público que não pode parar, aí a administração toma para si esses bens do particular para continuar a execução do contrato, tá certo? É bem tranquilo. E, por fim, a última peculiaridade, e eu acho que a mais importante no estudo de vocês para a prova da OAB, é a inserção da cláusula de exceção do contrato não cumprido. Pessoal, vocês sabem que lá no contrato do direito civil, uma das partes poderá deixar de cumprir o contrato se a outra parte também não estiver cumprindo, tá certo? Essa é a exceção do contrato não cumprido. Eu deixo de cumprir a minha parte enquanto você não cumprir a sua parte do contrato. Pessoal, aqui no direito administrativo, a doutrina tradicional argumentava que essa cláusula não poderia ser aplicada. O que dizia essa doutrina? Ela falava que, em razão do princípio da continuidade dos serviços públicos, o particular jamais poderia suspender a execução do contrato, tá certo? Mas isso, gente, ficou para trás, esse pensamento mudou. Com o advento da Lei 8666, foram previstos 2 casos em que o particular poderá alegar a exceção do contrato não cumprido. Quais são esses 2 casos, pessoal? O primeiro deles se dá quando a administração pública atrasa os pagamentos em mais de 90 dias, tá certo? Quando a administração pública atrasar os pagamentos por mais de 90 dias, o particular poderá deixar de cumprir o contrato, vírgula, salvo se for caso de calamidade pública, de guerra ou grave perturbação da ordem interna. No caso do atraso advir desses 3 motivos, seja guerra, calamidade pública ou perturbação da ordem interna, aí o particular não poderá suspender a execução do contrato, tá certo? E o segundo caso, pessoal, ocorre quando a administração pública suspende a execução do contrato por mais de 120 dias. Aí, se o contrato ficar suspenso pela própria administração pública por mais de 120 dias, aí, de fato, o particular, então, pode deixar de executar este contrato. Então, são esses 2 casos em que a cláusula da exceção do contrato não cumprido poderá ser alegada pelo particular. Terminamos com a matéria sobre as peculiaridades e agora a gente vai falar sobre o prazo dos contratos administrativos. Eu adianto para vocês, gente, que não existe contrato administrativo com prazo indeterminado. Então,
são vedados os contratos com prazos indeterminados. A duração dos contratos administrativos está limitada à vigência dos créditos orçamentários. Então, a duração dos contratos administrativos está limitada à vigência dos créditos orçamentários, essa é a regra geral. No entanto, nós temos algumas exceções, pessoal. Venham comigo até a tela para a gente verificar quais são essas exceções. Então, aqui nós temos, regra geral, contratos cujos produtos estejam contemplados nas metas do plano plurianual. Pessoal, plano plurianual, ele dura 4 anos, tá bom? Então, caso os produtos estejam contemplados aqui, não serão limitados à vigência dos créditos orçamentários. Segunda exceção, contratos de serviço de duração contínua, limitado a 60 meses. Estes 60 meses, eles poderão ser prorrogados por mais 12 meses, em casos excepcionais. A terceira exceção se dá no aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática, aqui limitado a 48 meses. E por fim, a última exceção que nós temos são os casos de licitação dispensável e no qual o contrato será limitado ao período de até 120 meses. Tá certo, pessoal? São essas as exceções em relação aos prazos do contrato administrativo. A coisa mais importante que vocês têm que guardar em mente é que não existem contratos administrativos com prazo indeterminado. Por hoje é só, na aula que vem a gente vai continuar a falar sobre os contratos administrativos, então eu espero vocês na próxima aula.